Olá, caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, envolvendo-nos em mais essa oportunidade, nos favoreça as reflexões que o tema sugere. O estudo que vamos desenvolver, ele está inserido dentro do contexto da programação de nossa casa. Programação estruturada semestralmente por nosso centro. O Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Hoje temos como pauta refletir acerca do tema aqui apresentado na transparência, a caridade na perspectiva da indulgência. É importante salientar que nosso centro, além da programação de estudos presenciais, também oferece uma programação de estudos gravados, os quais são disponibilizados em nosso canal no YouTube, sempre às sextas-feiras, às 20 horas, como este estudo que estamos preparando, que será disponibilizado no dia 31 de 2025. E também é importante frisar a programação de uma live que é realizada mensalmente no último domingo de cada mês pelo nosso irmão Aderlande Ferraz. Sempre com temas muito interessantes, temas inéditos, trazendo para todos nós uma ampla oportunidade de reflexão. Então, para darmos início à nossa programação, vamos elevar nossos pensamentos para uma oração. Divino Mestre Jesus, rogamos ao vosso coração magnânimo a bênção que, envolvendo-nos, Senhor, nos favoreça com as condições para desenvolvermos o nosso estudo e promovermos as reflexões que o tema proporciona. Permita-nos, Senhor, também podermos contar com a companhia amiga dos mensageiros do Senhor, abnegados trabalhadores, de nossos mentores, a compartilhar conosco desses momentos, ampliando-nos as possibilidades de reflexão em torno da temática que desenvolveremos. Que a vossa paz, Mestre querido, nos acompanhe sempre. Assim seja. Inicialmente, queremos refletir em torno dessa questão. Como a doutrina espírita nos orienta acerca da caridade? A doutrina espírita que tem iluminado a nossa rota evolutiva em todos os sentidos. Como nós podemos compreender a caridade na perspectiva dos ensinamentos doutrinários e evangélicos, É nesse sentido que queremos, então,
apresentar o contexto da caridade para, na sequência, podermos refletir acerca da indulgência. Inicialmente, queremos compartilhar essa pergunta do Livro dos Espíritos, que é a pergunta 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta dos espíritos superiores a Kardec: Jesus. Nosso Senhor é nosso guia e modelo. Guia porque é Ele que nos conduz a Deus, dando-nos o direcionamento, dando-nos o sentido para Deus. Modelo, porque Ele é para nós a referência. Espírito puro, governador espiritual do planeta Terra, que aqui esteve conosco encarnado, trazendo-nos as mais belas e sublimes lições. E nesse contexto das lições que ele nos apresentou, nós vamos identificar a caridade. E o Kardec faz um comentário, eu trouxe aqui um trecho, né? Ele faz um comentário à pergunta, e ele vai dizer o seguinte: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos-lo oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. E é nele, portanto, em nosso Senhor, que devemos mirar como exemplo, que devemos buscar a inspiração para a nossa vida. Buscá-lo sempre como fonte, como referência, como guia e modelo, para darmos sentido à nossa vida, para darmos significado à nossa vida. E é nele que devemos, então, buscar enquanto fonte de inspiração para o exercício da caridade, como Kardec já nos apresentou, que fora da caridade não há salvação. E queria compartilhar aqui uma contribuição da Joana de Ângeles, que ela vai dizer o seguinte no livro Libertação pelo Amor. Nunca, antes de Jesus, o amor alcançara a qualidade de que se reveste, nem fora propagado como recurso de valor inestimável para a vida. E mais, diz ela aqui, assim como o ar é indispensável para a existência orgânica, o amor é o oxigênio para a alma, sem o qual a mesma se enfraquece e perde o sentido de viver. Uma comparação muito interessante. Assim como o ar é indispensável para a existência orgânica, o amor, o grifo é nosso, é o oxigênio para a alma. Então, a essência da vida, o sentido da vida é amar. Complementa ela aqui, sem o qual a mesma se enfraquece e perde o sentido de viver. Muito interessante essa reflexão aqui. Portanto, é em nosso Senhor que devemos mirar como exemplo para podermos, então, em nosso cotidiano, na rota que estamos empreendendo em nossa vida, desenvolvermos as nossas faculdades,
nessa perspectiva, exercitando o amor. E nesse contexto, nós vamos encaixar a caridade. E no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, no item 3, tem um destaque muito interessante que nós queremos compartilhar aqui, que aborda o aspecto da caridade e da humildade. Vejamos, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele, nosso Senhor, aponta essas duas virtudes como as que conduzem à eterna felicidade. Então temos como meta combater o egoísmo e o orgulho. E como perspectiva para essa meta é desenvolver a caridade e a humildade. Como destaca aqui no texto, são duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Dando continuidade aqui, ainda a citação do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, tem esse destaque, vejam, humildade e caridade. Eis o que não cessa de recomendar e o de que dá Ele próprio o exemplo. É nosso Senhor enquanto guia e modelo. Orgulho e egoísmo. Eis o que não se cansa de combater. E não se limita a recomendar a caridade. Põe-na claramente e em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. Essa é a condição para alcançarmos a felicidade. Vamos aqui adiante. E aqui o Kardec formula a seguinte pergunta aos espíritos superiores: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Nós estávamos destacando, então, alguns aspectos doutrinários acerca da caridade. E aqui Kardec vai formular essa pergunta aos espíritos superiores: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Está na questão 886 do Livro dos Espíritos. E eles, os espíritos superiores, respondem a Kardec: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. O grifo aqui é nosso, nas três palavras-chave aqui. Benevolência para com todos. Não é para com este ou com aquele, é para com todos. Destaca aqui os espíritos superiores, né, na resposta à pergunta que Kardec formulou. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos. E mais, indulgência para as imperfeições dos outros. Aceitar os outros como eles se apresentam. Não querer impor ao outro a sua condição, mas aceitar o próximo com as suas imperfeições, mas também com suas virtudes. E perdão das ofensas. Porque quem é benevolente, quem é indulgente, na esteira dessas virtudes, tem o perdão.
perdão das ofensas. Porque quem perdoa é porque compreende, é indulgente para com as imperfeições dos outros. Né? Nós queremos compartilhar aqui agora uma passagem que nos traz uma reflexão com nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. O grifo aqui é nosso. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Essa passagem está em Lucas, capítulo 10, versículo de 25 a 29. O interessante é que logo após, desculpe, esse questionamento, e quem é o meu próximo? Jesus vai contar uma história de fundo moral, uma parábola, né? Que é a parábola do bom samaritano, que nós não vamos trazer aqui, mas mostra esse espírito que é o espírito da caridade, da humildade, da fraternidade, da solidariedade. E na sequência aqui, ó, ainda tratando desse binômio aqui, caridade e humildade, Kardec vai destacar. Caridade e humildade, tal a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho, tal a da perdição. Este princípio se acha formulado nos seguintes precisos termos: Amarás a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E precisamos, então, refletir e tomar como referência esses ensinamentos para podermos planejar, organizar a nossa vida. E mais, vai dizer o Kardec, logo, tudo o que se faça contra o próximo, o mesmo é que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nessa máxima: fora da caridade não há salvação. Esse grifo aqui foi nós que fizemos. Fora da caridade não há salvação. Porque caridade e humildade são as duas virtudes que, ao desenvolvermos, estaremos combatendo o egoísmo e o orgulho. Caridade. Segundo
Joana de Ângeles, nesse livro da Lampadário Espírita, psicografado por Divaldo Franco, um trecho pequeno. É o estímulo vivo da fraternidade, que ligará homens e nações numa só família, qual imenso rebanho sob o comando de um único pastor. Nosso Senhor Jesus Cristo, nosso pastor divino, está nos conduzindo na escola terrena, porque o nosso planeta é uma escola que nos traz excelentes oportunidades para o nosso desenvolvimento, para o nosso progresso espiritual, e vamos alcançar essa condição. Ao que a Joana vai dizer, é o estímulo vivo da fraternidade, que ligará homens e nações numa só família, qual imenso rebanho, sob o comando de um único pastor. Neste momento, estamos inseridos num contexto de transição, porque a Terra, o nosso planeta, que vai sair do estágio de provas e expiações para o regime de regeneração, que é um outro patamar em que a predominância do bem já vai se consolidar. E nesse sentido, nós entendemos que a caridade e a humildade, como as virtudes que combatem o egoísmo e o orgulho, estarão consolidadas, enfim, estarão orientando a humanidade de uma forma geral. É nesse sentido que nós queremos, nesse momento, refletir acerca do amor, que é uma construção que fazemos ao longo da nossa trajetória evolutiva, desenvolvendo a inteligência e a moral. E nesse sentido, nós vamos alcançando as virtudes. Alcançando porque isso está dentro do processo. Em cada patamar, nós vamos aferindo em nós essa condição de consolidar essas virtudes, e nós destacamos aqui a caridade e a humildade, que são virtudes que se desdobram dentro do contexto do amor, dessa lei maior, que nós podemos dizer é a síntese de toda a criação, da obra de nosso Pai, de nosso Criador. E vamos promovendo essa conquista, essa construção, através de estágios evolutivos. Ao longo do processo reencarnatório, nós sempre somos submetidos a oportunidades que a providência divina se encarrega para nos dar o direcionamento para o progresso. Não é? Então nós perguntamos como entender a indulgência nesse contexto, então, que desenvolvemos aqui da caridade. Vamos aqui trazer algumas considerações. Então, o que é indulgência? Né? A palavra indulgência vem do latim indulgentia, que significa perdão para uma pena, perdão para uma falha, bondade. Isso é o que está no dicionário, né? Então vamos desenvolver aqui alguns aspectos acerca da caridade
na perspectiva da indulgência, né? Inicialmente queremos compartilhar esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, item 9, né? É um item da seção Instruções dos Espíritos. E temos aqui, então, a irmã Rosália, que nos traz essa contribuição para refletirmos. Veja, que a caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas. E é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais, por agora, encarnados. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso. Isso é muito interessante. O grifo aqui do trecho é nosso. E nós vamos entender que a nossa vida de relação, ela é muito intensa. Com várias oportunidades para exercitarmos essa caridade, de suportarmos o semelhante, de convivermos com o próximo, como ele se apresenta. E veja, não quer dizer que eu concorde com ele, mas eu preciso respeitar, porque cada um está num estágio evolutivo. E a indulgência, o princípio fundamental, é conviver com as imperfeições do próximo, do semelhante. E mais, entender que o próximo é um instrumento que nós temos para o progresso, para progredirmos. Grande mérito há em um homem saber se calar, deixando fale outro mais tolo do que ele. E aí é preciso acionar a caridade e a humildade. São as duas virtudes que combatem o egoísmo e o orgulho. Mas tem um outro trecho que nós trouxemos aqui, da irmã Rosália, muito interessante para a gente refletir. Veja, ainda nesse sentido de entender a caridade na perspectiva da indulgência, ela vai dizer: saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Isso é ser inteligente, sabe? Os grifos aqui no trecho, nesse trecho também, são nossos. Sabe? Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se supõem acima de vós, quando na vida espírita, a única real, estão não raro muito abaixo. Constitui merecimento não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade. Porquanto, não dar atenção ao mal proceder de outrem é caridade moral. Não dar atenção ao mal proceder de outrem é caridade moral. E a nossa vida de relação, como disse há pouco, ela é intensa de possibilidades nesse sentido, de exercitarmos em nós esse princípio da caridade moral. Agora, eu preciso ter isso como meta.
estabelecer como prioridade para a minha vida alcançar essa condição. Porque, como Kardec disse, né? Fora da caridade não há salvação. E mais, a indulgência é uma virtude que se caracteriza pela compreensão e pela compaixão pelos espíritos ainda imperfeitos. Não é? A indulgência é uma virtude que se caracteriza pela compreensão e pela compaixão pelos espíritos ainda imperfeitos. Ora, está totalmente inserido dentro do contexto da caridade. Por isso que os espíritos respondem a Kardec, os espíritos superiores, né? Caridade é benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Muito bem, e mais, a indulgência baseia no autoconhecimento e no abandono do orgulho. Porque para eu exercitar a indulgência, eu preciso desenvolver a humildade, que é o combate ao orgulho. Ela não se preocupa com os maus atos dos outros, a menos que seja para prestar um serviço e, nesse caso, tenta atenuá-los. Porque a indulgência, essa virtude, ela não se preocupa com os maus atos dos outros. Não. A menos que seja para ajudar, para contribuir com o semelhante. Mas não se preocupa. E compreende o comportamento do próximo que pode agir de forma equivocada. E mais, é um componente da caridade, como nos trouxe então o Livro dos Espíritos na questão que nós já compartilhamos aqui. É um componente da caridade e salva o coração do homem da indiferença e da severidade. Ela, a indulgência, conduz os relacionamentos humanos a um patamar saudável de auxílio e amparo mútuos, porque se estabelece uma relação mais fraterna, solidária, uma relação em que prevalece a virtude. É, portanto, uma virtude que se deriva do amor. E se buscamos dar sentido à nossa vida, dar sentido à nossa existência, a condição essencial é amar. E a indulgência é uma virtude que se insere nesse contexto. E aqui, compartilhando mais um trecho de um ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que vedes um arqueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão.
a anotação de Mateus 8, 3 a 5. É uma passagem, é um trecho que nós trouxemos aqui, esses 3 versículos, para mostrar por que preocupar com o outro, sendo que nós temos que preocupar conosco. Por que esse foco no outro, sendo que o foco deve ser em nós? Porque na condição de artífice da própria vida, nós temos que tratar da nossa própria vida. E entender que, se o semelhante, se o próximo, com o qual a providência divina nos colocou no contexto da nossa vida, se apresenta dessa ou daquela forma, isso é oportunidade. Mas vamos refletir na sequência aqui, trazendo aqui uma outra contribuição de Kardec, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 10. Veja o que ele vai dizer. Uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem, antes de vermos o mal que está em nós. O grifo também no trecho aqui é nosso. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior num espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Então, aquela citação evangélica que nós apresentamos, tem nessa síntese aqui a reflexão para entendermos o ensinamento de nosso Senhor. Veja, uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem, antes de vermos o mal que está em nós. Olha, o foco no processo de desenvolvimento, de crescimento espiritual, tem que ser em nós. O semelhante é instrumento que nos favorece em nosso roteiro, em nossa rota evolutiva. Então, Kardec acrescenta aqui no texto que nós grifamos na sequência: é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo, ou seja, não admitir os seus erros, os seus defeitos, as suas imperfeições morais. Aí ele, na sequência, vai dizer que semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, é simples, é indulgente. Como respondeu os espíritos a Kardec? A caridade é benevolência, é indulgência, é perdão. E aqui nós temos uma outra contribuição do Evangelho, capítulo 10, item 2, desse espírito do nosso irmão, né, assinado Espírito Protetor de Bordeaux. Veja, espíritas, queremos hoje vos falar da indulgência,
esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas que tão poucos praticam. A indulgência não vê os defeitos alheios, e se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. Veja bem, interessante aqui, vou dar o destaque: a indulgência não vê os defeitos alheios, e se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. Nós precisamos ficar atentos àquilo que precisamos aprimorar em nós. Quanto ao próximo, como eu disse há pouco, em nossa vida de relação, nós temos uma vida intensa de interface com o semelhante, com o próximo. Mas nós não podemos deixar de considerar esse aspecto aqui. A indulgência não ver os defeitos alheios. Temos que ver no próximo aquele próximo que nos traz a oportunidade para o nosso progresso espiritual, para o nosso crescimento espiritual. O nosso irmão ainda vai acrescentar aqui. Eu estou trazendo apenas alguns trechos, da mensagem dele, está lá na seção Instruções dos Espíritos, sabe? A indulgência jamais se preocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço. Já destacamos isso aqui. Mas ainda assim com o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, nem traz censuras nos lábios, mas apenas conselhos, quase sempre velados. Porque a indulgência é inserida dentro do contexto da caridade, tem essa perspectiva, porque deriva do amor. E quando buscamos a essência da vida, o verdadeiro sentido da vida, que é amar, nós estamos falando de uma virtude por excelência, que é a indulgência. Que não se preocupa com os maus atos alheios. Vamos adiante. E ainda com o nosso irmão, o Espírito Protetor, nessa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer: quando criticais, que dedução se deve tirar das vossas palavras? A de que vós, que censurais, não praticastes o que condenais, e valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando passareis a julgar os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos e os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando? Uma pergunta agora para nós. Quando passaremos a julgar os nossos próprios corações, os nossos próprios pensamentos, os nossos próprios atos, sem nos ocuparmos do que fazem os nossos irmãos? Quando? E é preciso refletir sobre isso, porque são considerações aqui para nós entendermos o que é real. E só o amor é real. O que tem sentido na vida
E qual é a essência que devemos buscar em nossa vida? Quando fitareis os vossos olhos severos somente sobre vós mesmos? Aqui está a regra. O meu olhar severo tem que ser voltado para mim. Para o semelhante, o meu olhar tem que ser de indulgência. Essa é a regra. Mas por que a gente inverte, hein? É o que nós vimos lá atrás. O orgulho não admite nós olharmos para nós com isenção. E por isso é preciso desenvolver a humildade, para que a gente tenha esse olhar isento sobre nós. E mais, fitar o nosso olho com mais severidade sobre nós mesmos, para identificarmos os aspectos que precisam ser aprimorados em nós. Sede, pois, severos convosco e indulgentes para com os outros. Essa é a regra. Sede indulgentes com as falhas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. Esse trecho aqui nós tiramos das instruções desse espírito João, bispo de Bordeaux. São palavras sábias que nos trazem a oportunidade para refletirmos acerca da nossa vida, viu? E entendermos em que medida estamos exercendo a caridade e, nesse contexto da caridade, exercendo a indulgência. Porque se nós não conseguimos em nosso dia a dia ser indulgentes, nós não estamos sendo caridosos. Para atender ao direcionamento de Kardec, que fora da caridade não há salvação, eu preciso ser indulgente. E nossa referência para o exercício da indulgência, né, nós estamos já encaminhando o nosso estudo para o final, nós temos já, a rota já está pavimentada, porque o nosso objetivo maior é Deus, a perfeição. E quando eu digo que nossa rota já está pavimentada, aguardando por nós, é uma questão de escolha de cada um. E nós temos o livre-arbítrio e precisamos exercitá-lo com responsabilidade, fazendo as escolhas adequadas e em consonância com as leis de Deus. Nós temos então o nosso alvo, que é alcançar a perfeição, ir ao encontro de nosso Pai, nosso Criador. E Jesus é o nosso guia e modelo, destacamos no início, na introdução do nosso estudo. Guia, porque Ele é que nos conduz no endereço que buscamos na vida. Qual é o endereço que queremos alcançar? É o Pai, é o Criador. E para isso nós precisamos alcançar a perfeição, desenvolvendo a inteligência e a moral. E Jesus é o guia. E mais, e modelo. Porque ele é a referência para nós dessas virtudes que aqui destacamos no estudo, da caridade, da humildade, da benevolência, da indulgência, do perdão. Nosso Senhor, nosso pastor divino, governador espiritual do planeta Terra.
E temos o Espiritismo, que ilumina a nossa rota, trazendo-nos com seus princípios, os princípios doutrinários, a chave para entendermos Jesus e logo concebermos nosso Senhor como nosso pastor divino, como nosso guia e modelo. É nesse sentido que nós vamos alcançar o Pai. Via reforma íntima, fazendo as transformações necessárias, tomando consciência daquilo que é real. E eu digo, só o amor é real. E a caridade, entendida como benevolência, indulgência e perdão, são virtudes por excelência que devemos então buscar. A reforma íntima que nos conduzirá à perfeição moral. E nesse sentido, nós alcançaremos as virtudes que vão nos permitir gozar da felicidade, da consciência tranquila, da paz. Com isso, então, nós concluímos o nosso estudo. Concluímos o nosso estudo e agradecemos a atenção e a paciência de todas e todos que compartilharam conosco dessas reflexões. Oportunidade que agradecemos a nosso Senhor, Mestre querido, pela oportunidade do estudo. E que a vossa paz, Senhor, nos acompanhe sempre. Assim seja.